Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Iniciamos o PET 6. Essa semana será a semana 1 com o tema reações de eliminação, mais especificamente intramoleculares. Mas antes da gente ir para a nossa aula, eu peço a vocês que se inscrevam no canal do Escola Online, ative as notificações se ainda não tiver ativado e deixe o seu like se você gostar. Peço também que vocês nos sigam nas nossas redes sociais. Nós estamos cheios de novidades e aí já vem o nosso projeto Enem, nosso projeto Eu Não Erro Mais. Eu aguardo vocês. Eu sou a Simone, professora de Química do canal Escola Online. Bom, pessoal, lá no nosso PET 5, nós iniciamos o estudo das reações orgânicas. Aqui no PET 6, nós vamos dar continuidade. Nessa aula, a gente vai ver reação de eliminação. Bom, a reação de eliminação é aquela na qual átomos ou grupos de átomos vão ser eliminados da molécula orgânica. E quando eles são eliminados, vão formar uma insaturação. A gente fala que a reação de eliminação ela é inversa à reação de adição. Porque lá na reação de adição era necessário um composto orgânico com insaturação e era adicionado átomos ou grupos de átomos na insaturação. Aqui é o inverso. Lá era adicionado, aqui nós eliminamos átomos ou grupos de átomos para formar a insaturação, tá bom? Essas reações elas dão origem a outros dois compostos. Sempre vai ser um composto orgânico que vai ter insaturação e um inorgânico, que vai ser o subproduto da reação. Essas reações elas podem ser intramoleculares, que vão acontecer numa mesma molécula, formando assim uma ligação dupla entre a molécula, na molécula, né, onde os grupos são eliminados, ou pode ser uma reação intermolecular, certinho? Que vão acontecer entre moléculas diferentes. Nós temos que a reação intramolecular, que é o objetivo dessa aula que nós vamos estudar, ela ocorre quando a molécula do composto elimina átomos da sua estrutura, né? O composto orgânico elimina alguns de seus átomos, na presença de um catalisador específico. Para cada tipo de reação vai ser necessário um catalisador, tá bom? O grupo de átomos eliminado ele vai dar origem, por exemplo, a uma molécula de água, ou a uma molécula de gás hidrogênio, ou haleto de hidrogênio, ou ainda nós vamos ver que pode ser eliminado halogênios, tá bem? E aí forma, desse modo, compostos orgânicos insaturados e o composto inorgânico. No lugar onde foi eliminado aqui, entre os carbonos, foi onde surgiu a insaturação, ok? E aí nós vamos ver, nessa aula, 3 tipos de reação de eliminação. Quando elimina gás hidrogênio, então, a gente vai ver que na presença de catalisador, seja esse catalisador platina, paládio ou zinco, por meio do aquecimento, vai eliminar aqui a molécula de gás hidrogênio, formando assim um composto insaturado. Então, um alcano forma um alceno. Outra reação de eliminação é quando nós eliminamos halogênios. Então, nós temos aqui um dialeto, né? E aí, na presença de um catalisador, que é o zinco, em álcool, em solução alcoólica, vai assim eliminar esse halogênio, formando aqui esse composto inorgânico, ok? E aí formando o composto orgânico insaturado. E a última reação de eliminação que nós vamos ver nessa aula vai ser quando a gente elimina o halogenidretos, né? Os ácidos aqui halogenados, que nós também podemos chamar essa reação de desidrohalogenação. Nessa reação, nós vamos eliminar de um carbono hidrogênio e de outro halogênio, formando assim o ácido correspondente, que é uma substância inorgânica, e o composto insaturado. Nessa reação, esse íon aqui do hidróxido, ele é básico, né? Esse hidróxido aqui, ele é básico. E ele vai reagir capturando aqui esse próton e aí abstraindo o próton mais e aí
facilitando aqui a reação. Então, ele é um catalisador, ok? Que vai iniciar a reação de eliminação. Certo, pessoal? A introdução, ela é muito tranquila, né? Sempre quando nós tivermos uma eliminação, vai formar um composto insaturado quando for uma reação intramolecular, ok? Então, vamos aos nossos exercícios. Primeiro exercício. Na reação de eliminação que ocorre no 2-bromo-butano com hidróxido de potássio em meio alcoólico, obtém uma mistura de compostos orgânicos que são isômeros de posição. Lembra que nós já estudamos isomeria? Então, a gente vai ter que lembrar aqui o que é isômero de posição. Vocês lembram? Isômero é aquela substância que tem a mesma fórmula molecular, mas são substâncias diferentes. E nessa situação, que é isômero de posição, vai ter um grupo, uma dupla em posição diferente. No caso, como é reação de eliminação, forma uma dupla, forma insaturação, então isômero de posição vai ser ligação dupla em posições diferentes, certo? E tá falando que um deles, que forma em menor quantidade, é o but1N. Então vamos lá, vamos desenhar aqui a estrutura do 2-bromo-butano. Então, butano são 4 carbonos e na posição 2 tem um bromo. Então, 1, 2, 3, 4. Na posição 2 tem um bromo. E aí é uma reação que ocorre na presença de hidróxido de potássio em meio alcoólico, ok? E aí, gente, essa reação de eliminação, ela pode... O bromo tá aqui, então o bromo é eliminado. Então, o que vai ser eliminado, né? O HBr. Então, pode ser eliminado tanto o bromo desse carbono como o hidrogênio desse, como o bromo e o hidrogênio do outro carbono. Então, por isso que forma mistura de compostos. Por quê? Se for aqui a eliminação desse hidrogênio com esse bromo, a dupla forma aqui nessa posição, formando aqui o but1N. Agora, se a eliminação for desse bromo com esse hidrogênio vizinho da direita, então vai formar o but2N. E aí, lembrando que a eliminação aqui é HBr, que é o nosso composto inorgânico. Então, o outro composto, ele é o but2N, letra E. Tranquilo, né? Vamos lá. Atividade 2. Copie no caderno as seguintes equações e complete-as. Então, gente, eu já até coloquei um pouquinho em ênfase aqui o que vai ser eliminado, tá bom? E aí, nessa primeira alternativa, já vem uma novidade aqui que a gente não viu na nossa introdução. Quando os halogênios estão em carbonos vizinhos, formam uma insaturação. Porém, quando os halogênios estão distantes em carbonos que não são vizinhos, na verdade, eles vão formar um anel. Então, esse bromo é eliminado, esse bromo aqui também é eliminado e esse carbono se liga a esse aqui, formando o ciclobutano, ok? E aqui o nosso composto inorgânico como subproduto da reação. Então, aqui, esse é o produto da reação. Agora, na letra B, o bromo está aqui, certo? Então, poderia ser eliminado um hidrogênio desse carbono vizinho da direita ou do carbono vizinho da esquerda. Porém, esse hidrogênio aqui está ligado a um carbono terciário. Então, o produto principal vai ser a eliminação desse hidrogênio aqui, que vai ser um hidrogênio mais ácido do que esse hidrogênio aqui, que é um hidrogênio de carbono primário. Então, o produto majoritário vai formar a dupla, a insaturação aqui, eliminando HBr. Certo, pessoal? Não, esse aqui é o produto principal. Eu não escrevi o produto de eliminação se for a eliminação do hidrogênio da direita com o bromo, tá bom? Se for o caso, se você quiser escrever, vai ser essa mesma estrutura aqui, porém, aqui vai ser H, hidrogênio, e aqui, ó, vai ter a dupla, ok? A dupla vai estar do lado de cá. E aí, vai ser CH dupla, CH2, ok? Então, CH simples, CH dupla, CH2 seria o outro produto. Mas, eu só escrevi aqui o produto principal, certo? Letra C. Letra C, gente,
não tem outra opção. Se o bromo está aqui nesse carbono, só tem esse carbono vizinho aqui. Logo vai eliminar o hidrogênio, formando HBr como subproduto e o eteno como o produto insaturado dessa reação. Na letra D, gente, nós vemos que nós temos 4 cloros. E aí nós podemos ter o que nós falamos de uma dupla eliminação. Então, vai eliminar aqui esse cloro, aqui formando uma dupla, e aí pode também liberar e eliminar esse cloro aqui, formando uma outra insaturação, no caso, uma tripla, certo? E aí a gente forma 2 moléculas desse sal inorgânico. Certinho, pessoal? Vamos então para a nossa próxima atividade, atividade 3. O monocloroetano produz etileno em um processo conhecido como de eliminação de HCl. Relativamente a tais reações de eliminação, pede-se a equação de transformação sofrida pelo monocloroetano. Então, gente, monocloro quer dizer que é um cloro apenas no etano. Etano, 2 carbonos. Então, aqui, essa resposta é até direta, né? Então, aqui, ó, o monocloroetano liberando aqui o HCl, formando então o eteno. Certinho, pessoal? Essa questão foi muito simples. Foi só mesmo mostrar que a eliminação do monocloroetano, que elimina aqui HCl, formando aqui o alceno correspondente. Certo? Atividade 4. Em amostras coletadas recentemente no rio Guandu, constatou-se a presença do inseticida DDT, dicloro difenil dicloretano. Então, esse aqui é o nosso DDT. Essa substância, quando utilizada na agricultura, sem os devidos cuidados, pode causar problemas ao homem e ao meio ambiente. Tanto que é um agrotóxico que já está até banido o seu uso. Há insetos resistentes ao DDT, pois são capazes de transformá-lo em uma nova substância sem efeito inseticida, o DDE, que é o dicloro difenil dicloroetileno, ok? Então, daqui para cá, gente, o que ocorreu? Uma reação de eliminação, eliminando aqui um cloro e esse hidrogênio, formando aqui a insaturação e formando aqui o subproduto, ok? Em laboratório, obtém-se o DDE partindo-se do DDT por meio da reação. Essa reação é uma reação específica de eliminação. Muito tranquilo, né? Última atividade, atividade 5. Analise a reação orgânica abaixo. Então, aqui, gente, nós temos um dialeto na presença de zinco em solução alcoólica, formou aqui o eteno e aqui formou o sal inorgânico. Então, essa reação aqui, gente, é uma reação de eliminação. Muito tranquilo, né, pessoal? Finalizamos, então, as atividades da semana 1. Aguardo vocês na próxima semana com as reações de desidratação. Até mais, pessoal!